Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 6º vídeo aqui do nosso canal do YouTube no quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha. E hoje nós vamos falar sobre honorários sucumbenciais, um artigo inteiro no novo CPC para ele, o artigo 85 do novo CPC, que é o maior artigo do código inteiro. Esse artigo tem caput e 19 parágrafos. E nesse artigo, o tema honorários, ele é esmiuçado pelo legislador de 2015 no novo CPC. Então vamos começar com a primeira grande discussão. Aliás, uma discussão que existia na época do Código Velho, mas que não existe mais agora em tempos de novo CPC. Acabou essa história da gente achar que aquele que perde paga honorários sucumbenciais. A gente acha isso, mas isso não é verdade. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas de longe essa é a regra. É verdade. É que o nome nos induz a erro, sabia? Esse nome ele nos induz a erro. Honorários sucumbenciais dão a impressão de que são aqueles honorários impostos a quem sucumbiu. E isso não é verdade. Na verdade, olhem lá no artigo 85, parágrafo 10 do novo CPC, e está expresso: os honorários advocatícios são impostos à parte que deu causa à existência da ação. Aquele que deu causa à existência da ação deve responder pelo pagamento de honorários. Ah, Flecha, entendi. Ok. Então, se eu sou credor, ingresso em juízo em face do réu, que é meu devedor, e o juiz julga procedente o pedido, o autor vence, o réu perde. E o réu perde e paga honorários de sucumbência não porque ele perdeu. O réu perdeu e paga honorários de sucumbência porque a sentença, ao dizer que o réu tem que pagar, está também dizendo que o réu deveria ter pago essa obrigação sem processo nenhum, mas que como esse réu não pagou, esse réu deu causa à existência da ação do autor para a cobrança desse valor. Ok, entendi. Mesmo exemplo, autor em face do réu cobrando um valor qualquer e o juiz julga improcedente, o que significa que eu, credor, não tenho direito de crédito que eu alego ter. Então eu dei causa à existência dessa ação que não deveria existir. Ficou claro isso? Ficou. Então, nos meus dois exemplos, o réu perdeu, ele deu causa à existência da ação. Ele paga honorários. O autor perdeu, ele deu causa à existência da ação, ele paga honorários. Ah, Flecha, então ficou igual. Aquele que deu causa e aquele que perde. Sim, em 99% dos casos. Mas não é assim o tempo inteiro, não. Eu vou dar um exemplo para vocês em que a parte perde, mas não paga honorários. Em que a parte é vencedora, mas não recebe honorários da parte que perdeu. E eu não estou falando da parte que tem JG, justiça gratuita. Não, é claro que não é isso. Eu explico melhor. Imaginem que eu ingresso em juízo em face de um provedor de internet, pedindo que esse provedor me dê as informações de um determinado e-mail anônimo que eu ando recebendo com ameaças de morte. Esse provedor réu contesta dizendo: eu tenho as informações, mas eu não posso fornecer graciosamente. Eu não posso fornecer voluntariamente porque existe um sigilo que protege os meus clientes. Mas se o juiz resolver impor essa decisão, se o juiz resolver impor essa obrigação de me mandar entregar esses documentos, essas informações, não tem problema nenhum. Eu entrego. Aí o juiz: homologo o reconhecimento da procedência do pedido e determino que o réu apresente os documentos. E o réu: perfeitamente, excelência, agora que o senhor mandou, aqui estão as informações. O réu perdeu? Perdeu. O autor que queria informação e levou a informação para casa venceu? Venceu. Mas me digam, o réu que perdeu deu causa à existência dessa ação? Não, porque ele não poderia fornecer essas informações voluntariamente. Nesse caso, o réu perdeu, o réu sucumbiu, mas ele não paga honorários de advogado.
Deu para ver, então, que não é exatamente na sucumbência, mas na causalidade? É isso que rege a fixação de honorários, a causalidade. Tudo bem até aqui? Perfeito. Vamos seguir, então, no nosso tema honorários. Outra grande novidade trazida está no artigo 85, parágrafo 14, que diz o seguinte: os honorários têm natureza alimentícia, gozando de todos os privilégios decorrentes dos créditos trabalhistas. Ah, legal. Então, os honorários têm natureza alimentícia. Perfeito. Então, se eu trabalho para o meu cliente não me paga, posso ingressar com uma execução de honorários? Pode, se tiver contrato escrito de honorários advocatícios. Pode. Nessa execução, posso pedir prisão civil do meu cliente que me deve alimentos? Não, Flecha, ele te deve honorários. Esse cliente me deve honorários. Mas o parágrafo 14 não está dizendo que os honorários têm natureza de alimentos? Então, quando eu executar honorários e não tiver pagamento, eu posso pedir a prisão civil. Certo ou errado? Errado. Errado. Por que está errado? Porque os honorários não têm natureza alimentar? Tem, eles têm sim. Está lá no parágrafo 14. Mas, na verdade, o próprio parágrafo 14 diz que os honorários têm natureza de alimentos, gozando dos privilégios dos créditos trabalhistas. E não existe prisão civil em crédito trabalhista, portanto, não pode pedir a prisão civil em execução de honorários advocatícios. Combinado? Muito bem. Aí vem o parágrafo 18 desse artigo 85 e diz o seguinte: se o juiz não impuser honorários na sentença e essa sentença transitar em julgado, é possível promover uma ação própria de cobrança dos seus honorários. É isso. Então, eu ingressei em juízo em face do Zé. Eu venci. Mas o juiz não impôs honorários para o meu advogado. Aí transita em julgado. Quanto meu advogado vai receber do Zé, que perdeu? Nada. Mas pelo parágrafo 18 do artigo 85, o meu advogado pode ingressar com uma ação direto em face do Zé, cobrando esse valor de honorários que o juiz não impôs na sentença. A grande novidade é que esse parágrafo 18 é contrário à jurisprudência dominante na época do Código Velho. Porque na época do Código de 73, existia a súmula 453 do STJ, dizendo que ou o juiz impunha na sentença, ou, havendo trânsito em julgado, perdeu. Você não pode cobrar honorários de modo nenhum, de forma nenhuma, através de via alguma. Portanto, uma grande novidade também sobre honorários. A última, deixei para o final de propósito, a última grande novidade com relação a honorários está no parágrafo 11 do artigo 85, que fala sobre honorários em fase recursal. O parágrafo 11 diz que é possível ao tribunal majorar, olha o verbo, majorar honorários em sede recursal. Sabe o que isso significa? Que num determinado recurso, o tribunal pode majorar os honorários que já foram fixados. Percebam que majorar é diferente de fixar. Fixar significa, ninguém falou de honorários, vou impor para você. Isso é uma coisa. Majorar significa, já existem honorários fixados e eu posso apenas aumentá-los. Nesse sentido, quais são os recursos que admitem majoração de honorários? Aqueles recursos que atacarem decisões que impõem honorários. Se a decisão recorrida impõe honorários, é possível ao tribunal majorar esses honorários na fase recursal. Só não esqueçam de um detalhe, tem limite, até 20% do valor da condenação. Acima disso, não é possível majoração de honorários em sede de recursos. Ok? Eu me despeço de vocês. Eu aproveito aqui esse vídeo para mostrar o meu livro, muitos de vocês já conhecem, mas para mostrar o meu livro, publicado pela editora Juspodium, Novo Código de Processo Civil, temas inéditos, mudanças e supressões, já na segunda edição, quarta tiragem,
falando sobre os temas novos trazidos pelo CPC de 2015. Tudo bem? Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Se inscreve aqui nesse canal, curte o vídeo, comenta o vídeo e vamos fazer um grande debate sobre o novo CPC. Até o vídeo número 7, gente. Tchau, tchau.